Bom dia, gente. Ele fez esse preâmbulo, eu vou fazer outro preâmbulo, né? O Sakamoto, ele me procurou e disse que você não poderia fazer uma apresentação para falar um pouco da experiência que eu tive, bem 30 anos, né? 20 e poucos anos, mas a experiência que eu tive numa tentativa de montar uma empresa no Brasil, onde a gente pretendia fazer lasers e vender aplicações de lasers. Eu não devia ter aceitado, tá? Porque, primeiro, eu fui procurar o material que eu tinha para fazer esse tipo de apresentação. Eu catei todos os meus backups e eu não tenho absolutamente nada. Levou algum tempo para cair a ficha que, quando essa empresa surgiu, eu não tinha computador. Tá? Ok, então é de um passado bem remoto, é quase paleontologia que a gente vai falar aqui. E mesmo o material que eu pudesse, fotografias, etc. e tal, eu realmente não achei. Então, isso aqui, eu vou fazer um curso rapidinho, para a direita avançar. Então, confiar na memória. Então, o que eu vou fazer aqui realmente não é uma apresentação, não é uma palestra, eu vou contar uma historinha baseada exclusivamente na minha memória e de um episódio, vamos falar assim, um período que eu passei aqui no IAV. Bom, para começar, só lembrar qual que é o laser mesmo. Tem? Tá ok. Bom, vamos começar. O IAV, quando eu cheguei no IAV, o IAV não existia, né? Isso aí vocês já sabem. Mas de 81 até 89, houve uma intensa atividade de desenvolvimento de lasers. A gente fazia lasers de CO2, de neodímio, lasers de corante, lasers de hélio neônio, lasers de X, mas vários lasers. Teve uma atividade muito intensa de desenvolvimento de laser. Eu, particularmente, trabalhei essa década todinha aqui, praticamente, no desenvolvimento laser de CO2 de operação contínua e laser de CO2 pulsado. Tá? A sigla é TEA, para quem é da área conhece esse bicho. Em 1987, dois alunos do ITA, Francisco Daffre Neto e Márcio Bom Tempo, me procuraram, eles quisiam fazer iniciação científica na área de desenvolvimento de lasers. E eles foram agregados, então, na parte de desenvolvimento laser de CO2 contínuo. Eram dois alunos absolutamente atípicos. Esses alunos, era possível encontrá-los no laboratório quase todo dia. Quem fez ITA, quem conhece o ritmo de trabalho do ITA, sabe o que isso significa. Os caras, se eles tivessem 40 minutos de intervalo, eles corriam aqui para o IAV, trabalhavam 20 minutos, voltavam, etc. Uma dedicação fantástica, os dois, tanto o Daffre quanto o Bom Tempo. Em 1988, como consequência do trabalho de desenvolvimento da gente, nós fizemos um laser, que na época a gente chamou de laser de 1 trilhão. Tá? Esse laser era um laser muito comprido e ele precisava de uma estrutura rígida muito grande, e a gente utilizou um trilho de trem. Então, quando a gente apresentava esse laser, a gente brincava, dizia que gastamos mais do que 1 trilhão para fazer esse laser. Esse laser tinha 4,30 metros de comprimento, 4 tubos de descarga. Quem conhece o laser de CO2 também bate o olho e entende tudo, mas são 4 tubos de descarga, que é o meio ativo do laser de CO2, e esse laser, ele cuspia 250 watts operação contínua no laboratório. Com essa potência, a gente começou a brincar de fazer aplicações, na época, basicamente, corte de material. Primeiro, inicialmente, na realidade, material dielétrico, madeira, acrílico, policarbonato, PVC, etc., vários materiais dielétricos, cerâmica por fratura induzida. Mas com 200 watts já é possível cortar a chapa de até 1 milímetro de aço se a gente usar o auxílio de um jato de oxigênio. O laser, na realidade, aquece a chapa e o corte é feito por um jato de oxigênio. É quase que um corte oxiacetileno, só que seria um oxi-laser. Aqui. Bueno. Em 1989, os dois alunos já tinham se formado, o Daffre e o Bom Tempo, e eles foram loucos o suficientes para fazer um convite para mim, e eu fui louco o suficiente para aceitar esse convite. Eles quiseram montar uma empresa para fabricar lasers de CO2 para cortes de chapa. Eles enxergaram na época que a aplicação em corte de chapa seria uma coisa interessante para o mercado. Okay? Nessa época, nasceu o que a gente chamou de Unicron. Tá? Foi o nome da empresa. Essa observação aqui, plano Collor, um dos poucos prazeres que eu tive com o projeto dessa empresa, é que toda a minha poupança que eu tinha, eu investi nessa empresa. E ao fazer isso, eu escapei do plano Collor. Tá? O meu dinheiro, ele não levou. Tá? Enterrou na empresa, mas ele não levou. Em 1990 e 1991, a gente trabalhou no projeto, eu muito mais na parte de projeto,
e os dois na parte de construção e testes de um laser de 200 watts. Só fazer uma observaçãozinha rápida, o laser de 1 trilhão que nós fizemos aqui no IAV, os tubos eram alinhados linearmente, quer dizer, um espelho do laser está aqui, outro espelho do laser está aqui. Então isso aqui tinha pouco mais, 4,30 metros tinha isso aqui. Então se a gente pensar, por exemplo, numa máquina, é um trambolho, tá? Então, o laser que foi concebido, ele era um pouco diferente, a gente colocou uma dobra aqui, então esse aqui tinha 2 metros e pouquinho, e esse laser, e em função da perda, né, que nós temos aqui num espelho aqui da dobra, esse laser, a potência máxima era ao redor de 210, 215 watts, mas atendia perfeitamente o que a gente queria. Aconteceu algumas coisas interessantes nessa época. Eu falei que eu trabalhei muito mais no projeto, porque em 90 eu fui fazer meu pós-doc, voltei no início de 92, e a construção, quer dizer, eu trabalhava, na época não existia internet, tá, gente? Então, existia o BitNet, que era o precursor da internet, mas, por exemplo, os componentes óticos eu comprei na Inglaterra, mandava com correio para cá, a bomba de vácuo eu comprei na Inglaterra e a Bock entregou aqui no Brasil. Tá? Então, o fato de eu estar lá, de certa maneira, facilitou o trabalho, mas a parte de construção mesmo foi tocado pelos dois. E num regime de trabalho muito maluco, quer dizer, eram realmente pessoas muito corajosas. O Bom Tempo, ele se empregou numa empresa, eu não vou lembrar qual que mas ele se empregou numa empresa e o salário dele ele dividia com o Dafre. E o Dafre se dedicava integralmente a tocar a Unicron, a construir, a montar esse laser. Isso durou mais ou menos 1 ano e meio nesse regime de trabalho. Quando eu volto da Escócia, o laser estava quase pronto, não estava pronto ainda, tinha que terminar uma série de coisas. Aí o regime de trabalho era segunda a sexta IAV, sábado e domingo Unicron. A Unicron, a sede era no Cambuci, em São Paulo, próximo de onde eles moravam. Então foi um ritmo de trabalho maluco, mais 1 ano, mais ou menos, até a gente ter um laser funcionando e uma mesa XY para ensaios. Lembra a observação que eu fiz no começo? Eu não tinha um computador na época. Essa mesa XY foi feita com Apple, tá? E com partes de impressoras, com motores de passo e trilhos, etc., de impressora, para a gente poder fazer os ensaios de aplicações. Durante a fase de construção do laser, a gente conseguiu uma parceria para a gente foi muito importante com a Linde. A Linde comprou o projeto da gente, no sentido de apoiar, e todos os gases que a gente utilizou foi fornecido gratuitamente. A gente simplesmente telefonava, dia seguinte tinha um caminhão da Linde, se fosse o gás simples, se fosse mistura de laser, um pouco mais de tempo. Mas eles forneceram o gás para a gente nesse período. A Delco, uma empresa que trabalha com alta potência, alta tensão e alta potência, desenvolveu uma fonte para a gente, tiristorizada, onde eles basicamente cobraram da gente custo de material. Tá. Houve outras pessoas que apoiaram, etc., mas aí eu não lembro. E aqui tem um errozinho, não foi só a ótica que foi importada, a bomba de vácuo também foi importada. O resto foi integralmente feito com material nacional. 91 a 95, tá? A gente tinha um laser funcionando, tinha uma mesa de testes funcionando, nós começamos a fazer testes. Os que eu lembro, tem vários que eu tenho vaga memória, esse eu lembro com um pouco mais de detalhe, que eu vou só citar aqui para vocês. Primeiro, a Townes, tradicional fabricante de painéis. A gente fez uma série de testes para eles de corte de aço, das tampas, né, de painel deles, na faixa de potência até 200 watts, ele deixava o corte a laser numa chapa de 1 milímetro, ela deixa uma carepa, mas é uma carepa de óxido que sai facinho com rasquete. Tá? A Osram mandou tubos de lâmpada fluorescente para a gente cortar. Eles cortavam na época com discos diamantados, e após o corte, para eliminar estresse, etc., precisava fazer um tratamento térmico. Nós fizemos os cortes de tubos para eles, mandamos, quando eles perguntaram onde a gente tinha feito tratamento térmico, para convencê-los que não havia tratamento térmico posterior nenhum, a gente teve que cortar novamente o material na frente deles, para eles acreditarem que aquele corte era o corte final que o laser fazia. Não lembro o nome da empresa, isso aqui foi um episódio bastante interessante, que era uma gráfica ali próximo de onde era o Unicron mesmo, era no Ipiranga, que era uma gráfica que fazia esses quebra-cabeça para criança, etc., em cartão.
E o que corta aquilo são facas que são razoavelmente flexíveis, e são cortados moldes em madeira, onde essas facas são encaixadas, e depois elas vão cortando os quebra-cabeça. A madeira, para cortar isso aqui, nós testamos cortando com laser, fazendo a trilha com laser, para você ganha um bocado de flexibilidade, etc., para fazer isso. E o resultado foi extremamente positivo, mas aí o dono da gráfica fez um comentário bastante infeliz. Ele disse que tinha um filho mais ou menos da nossa idade que era um irresponsável, então ele não se sentia à vontade em confiar a gente. Um dos sócios do DAFRE disse que então que o estúpido era ele, que não criou o filho dele de maneira correta, e óbvio que não houve venda numa situação dessa, né? A fábrica de troféus nos procurou para cortar acrílico, com laser, 200 watts para cortar acrílico é demais. Qualquer máquina de 20 watts é suficiente para cortar acrílico. A gente fez um monte de testes, etc. E vai, gente, a gente fez um monte de testes, mas essas aqui eu citei porque foram resultados muito bons. Quer dizer, a própria empresa, né, confirmou que os resultados foram muito bons. Qual delas comprou um laser da gente? Nenhuma. A Taunus comprou um sistema da Trumpf, tempos depois. A Osram, é informação de boca, eu não tenho certeza, mas eles começaram a cortar os tubos deles também com laser, comprado, eu não sei dizer que fornecedor. E os outros dois eu não sei dizer. Então, não tem conclusões, tá? Porque isso aqui não é de fato uma análise, isso aqui é só uma história que eu estou contando, mas são impressões que ficaram, né? O primeiro, o grande erro da gente, o mercado não quer um laser, ele quer um processo pronto, uma máquina pronta que resolva um problema específico para eles. Tá? Então, um sistema de corte pronto, e mesmo assim um pouco de cuidado. Se é um sistema de corte por um processo que a empresa não conhece, ou o empresário não conhece, eles são bastante reticentes em ser o primeiro a testar. A gente procurou parceria para integrar o laser em sistemas existentes, tá? Que eu lembro, a Vitor Ciola, de Mogi das Cruzes, e a Romi, de Santa Bárbara do Oeste. A Romi, ela tem uma declaração bastante interessante. Ela não via potencialidade de mercado para uma máquina laser, na época, em 1990, mais ou menos. Mesmo quando se verificou que o laser funcionava, o caso da Taunus da Taunus e da Osram, tá? Não confiaram na empresa nacional produzindo tecnologia. Tá? O laser foi transferido para a Universidade de São Francisco. A gente trabalhou uma época lá, ajudando a montar um programa de pós-graduação. E depois ele veio para o IAV, isso aqui, onde ele funcionou ao longo do tempo, mais ou menos 10 anos, sem problema. Além do consumível, que é gás, basicamente, água para refrigeração, energia elétrica, nesses gases, ele nunca deu problema. E troca de ótica, eventualmente, manutenção. Ok? E isso aqui é só uma observaçãozinha que eu fiz, que justamente procurando material, né, tentando achar material da gente, eu encontrei uma propaganda de uma empresa de Santa Catarina. Ela vende máquinas a laser para corte em indústria têxtil. Eles importam um laser chinês, colocam num sistema XY, provavelmente também chinês, eu não sei o que é isso, desenvolvem um software e chamam isso de inovação, em 2013. Tá? A historinha é mais ou menos essa que eu tinha que contar para vocês. Como eu disse, basicamente memórias. Tá? Isso aqui eu não tenho um documento nenhum mais para provar isso. Obrigado, gente.